Oi, gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a doutora Marília Barbosa, ela que é endocrinopediatra. Doutora, primeiramente, seja bem-vinda ao programa Jeito Goiano. Muito obrigada, Andressa. Que bom estar aqui com vocês. Doutora, hoje a gente vai falar sobre puberdade precoce. E antes da gente começar esse bate-papo, eu queria que a gente começasse explicando o que é a puberdade, para que as pessoas entendam quando a gente entrar de fato no assunto. Sim. A puberdade, ela é uma fase de transição, né, que tanto as meninas quanto os meninos, eles vão passar por essa fase de transição. E como que nós definimos se está ou não na puberdade? Nas meninas, se começou com o desenvolvimento dos caracteres sexuais, que na menina, no caso, seria o broto mamário. Então, o tamanho do peitinho aumentar. Então, isso define se a criança está na puberdade. A menina, no caso. Já nos meninos, é pelo tamanho do volume do testículo. E, através do exame físico, nós conseguimos determinar se já entrou nessa puberdade, que é essa fase de transição, de sair do corpinho de criancinha e começar a liberar os hormônios que vão fazer essa transformação no corpinho das crianças. Então, a gente pode dizer que é quando sai ali da infância para adolescência. É essa fase ali. Sim. E aí, qual que é a idade que isso costuma acontecer? Assim, que é normal, o padrão. Né? Isso. A gente espera que nas meninas, esse marco da puberdade, que é o broto mamário, ele aconteça a partir dos 8 anos de idade. E nos meninos, o aumento das bolinhas, que fica dentro da região da bolsa escrotal deles, é a partir dos 9 anos de idade. Então, os pais têm que estar atentos com isso aí. Então, os meninos um pouquinho mais tarde. Um ano, né? Então, é normal que, quando a gente fala de menina, às vezes mãe compara, porque a fulana foi um pouquinho mais cedo. É normal que o menino seja um pouco mais tarde. Sim, as mães trazem... a mãe que tem casal em casa, né? Ela consegue ver que a menina, vamos dizer assim, amadurece, desenvolve mais, né? E é completamente normal isso, sim. E aí, quando a gente fala de puberdade precoce, quando que esses sintomas de que tem algo acontecendo antes da hora começam a aparecer e acendem um alerta? Então, os pais que notarem que as meninas e os meninos começaram com pelos nas regiões pubianas ou até mesmo pelos axilar, o odor axilar nas meninas antes dos 8 anos de idade e nos meninos antes dos 9 anos de idade, já é motivo para eles procurarem consulta com o especialista nessa área, que é o endócrino infantil, tá? Porque é mais difícil os pais notarem a questão da mama e do tamanho lá das bolinhas do menino. Então eu oriento esses outros características que surgem no corpinho para elas poderem estarem atentas. Que são mais fáceis de ver ali, né? Sim. São mais visíveis. Sim. Quando a gente fala também de sintomas, por exemplo, a gente pode perceber uma mudança de voz também nessa fase? Não no início. Por conta da puberdade precoce, não? No menino, não no início. Porque precisa de um aumento do hormônio do menino, do homem, que é a testosterona, para vir com essa alteração. Então, quando ele começa a apresentar, por exemplo, uma alteração na voz, já está um quadro mais avançado da puberdade. Então, se for antes dos 9 anos... aí realmente precisa, entendeu? Porque aí nós estamos deixando passar muito tempo batido. E assim, a senhora falou que o padrão, normalmente, 8 anos para entrar na puberdade. A menina ou o menino com 9 anos. Então, quando a gente fala de puberdade precoce, a gente tá falando realmente de uma criancinha. A gente parar para pensar que ela tá entrando ali na adolescência muito cedo, né? Existe uma causa, alguma coisa que leva a essa puberdade precoce? Hoje, depende de cada caso, sabe? Nós precisamos estar atentos quais foram as características sexuais que surgiu primeiro. Né? Por exemplo, na menina, a gente espera que a mama, a partir dos 8 anos, ela surja primeiro do que os pelos. Assim como nos meninos, o aumento do volume testicular surge primeiro. Quando isso inverte, existem algumas situações mais graves até que nós precisamos descartar. Como, por exemplo, um tumor na adrenal da criança.
Então nós temos que estar atento com isso, porque não existem dois tipos de puberdade. Uma puberdade que é uma ativação na cabecinha e outra puberdade que é ativada pelo próprio corpo. Então nós precisamos estar atentos porque com o exame físico da criança, avaliando a criança, e a partir daí, se for necessário, os exames laboratoriais e de imagem, a gente consegue diferenciar isso e saber melhor o que poderia estar causando isso. Só que hoje, muito se fala também nas meninas virando mocinha antes da hora, né? E realmente, antigamente, na época das nossas avós, era 14, 15, era mais tarde. Era bem mais tarde. Hoje a gente vê as meninas, hoje para vocês terem uma ideia, a média da menina de vir a primeira menstruação no mundo é 10 anos e meio. Então as mães chegam reduziu aqui... muito essa idade. Muito, muito. E o que está associado com isso? A obesidade. Então, o excesso de peso pode levar a um avanço aí no corpinho, no desenvolvimento, levando a uma puberdade precoce. Os disruptores endócrinos, então, muitas crianças aí usando maquiagem, eu ia perguntar esmalte, se isso podia ter a ver o uso dessas maquiagens de produtos que às vezes não estão indicados. Por exemplo, produto de cabelo, tudo isso pode estar relacionado. Todos esses produtos que já são bem documentados que levam à puberdade precoce, é até uma orientação que a gente deixa aí para a mãe, principalmente das meninas, né, em relação a esses cosméticos que elas adoram usar e que tem associação, que é uma das causas de ter diminuído a idade da primeira menstruação. E alimentação também pode influenciar? Alguns alimentos, por exemplo, alimentos que contêm soja, também já é bem documentado que tem uma associação com a puberdade precoce. E a alimentação geral, porque os industrializados, os ultraprocessados, os alimentos mais gordurosos, eles causam um aumento de peso. E então, aí, eles levam... Você falou, já leva exatamente. a puberdade precoce de qualquer forma. Isso. Quando a gente fala de diagnóstico, você falou que os sintomas ali que os pais podem perceber são os pelos, que são mais fáceis para os pais perceberem. Então, o pai percebeu esses sintomas, trouxe para o especialista. Chega aqui no consultório, vocês fazem essa análise clínica, tem algum exame de imagem, exame de sangue para concluir esse diagnóstico? Não, realmente é puberdade precoce. Quais exames são esses? Sim. Primeira coisa, é muito difícil os pais perceberem algumas situações no corpinho que poderia levarmos a pensar numa puberdade precoce, principalmente nos meninos. Então, eu oriento estar em dias com as consultas médicas, que é o principal. Porque as consultas, os pais irão conseguir conversar melhor com o pediatra que seja, ou eu tenho recebido muito nas minhas redes sociais, perguntando qual que é a idade para levar no endócrino. Não é que precisa levar no endócrino, mas eu tenho visto que algumas situações têm passado muito batido e os pais chegam aqui com a criança já próximo de menstruar, um exemplo. Ou os meninos tão tarde que já tá fechando os ossinhos para poder parar de crescer. Então, eles precisam estar em dias com as consultas médicas. Então, as meninas ali por volta dos 7 anos já é importante procurar ter atenção com isso. E os meninos também, tá? Então, até quando você fala de estar com essas consultas em dia, porque quando a gente leva, por exemplo, no pediatra, ali... bebê, a gente precisa levar todo mês. Sim. Depois de 2 em 2 meses, ele vai fazendo esse acompanhamento e vendo, por exemplo, se o tamanho tá dentro daquela linha, daquela curva esperada. E aí, se não tá, leva pra ver se tem algum problema com hormônio. Tudo isso ele consegue acompanhar e ver se tá dentro do esperado. Sim, é que passa ali dos 2 anos, que já não tem mais... Eles acham que não tem mais a obrigatoriedade, então leva só em pronto-socorro. Em pronto-socorro, geralmente não pede, é uma consulta de urgência. Então acaba não fazendo tá acompanhando, né? Exatamente. Então precisamos estar atentos com isso aí. Mas então, e aí quando chega aqui, que a gente examina, avalia, existe um exame que é muito importante na avaliação da puberdade, que é a idade óssea. Então, ela nos ajuda muito a conduzir esses casos de puberdade precoce. Além dela, os exames laboratoriais também, alguns de hormônio mesmo, que nos ajuda a ver se a criança está mesmo na puberdade ou não, tá? Mas o exame clínico da criança, ver a criança, é soberano.
crianças com puberdade precoce podem ter outros problemas de saúde, como problemas de tireoide, diabetes, relacionados a outros hormônios, por exemplo? Não tem essa. Exatamente. Se tiver, pode ser que tenha, mas não é que uma criança que tenha puberdade precoce, ela tenha. Exatamente. Mas acaba que aqui, né, no conjunto da criança, a gente avalia ela como um todo. Exatamente. E quais são os tratamentos para puberdade precoce? Quais são as consequências disso na vida dessa criança lá na frente, caso não seja tratado? Então, as meninas antes dos 8 anos desenvolveu com puberdade precoce, e os meninos também, bloqueio dessa puberdade. Então, através de medicação injetável. Então, essa medicação existe hoje no mercado, diversas opções, mas é através de uma, a grosso modo, vacina, né, uma aplicação de uma injeção, em que esse eixo da puberdade, os hormônios vão se manter estáveis, como de uma criança que não entrou na puberdade ainda, até um certo momento em que a gente vai acompanhando e avaliando se está na hora exata de suspender o bloqueio para que flua, né, de acordo com o que é o normal para a criança. E as consequências, quando não é tratado da maneira correta, pode haver consequências para essa criança? Podemos ter aí um prejuízo na estatura, socialmente também, uma criança que perde aí grande parte da infância, né? E nós precisamos investigar a causa. O que levou essa criança a ativar o eixo hormonal dela numa fase em que não deveria estar ativo? Então, a primeira coisa, nós precisamos investigar a causa. Doutora, a gente está caminhando para o final e eu queria que a senhora deixasse uma dica para os pais que estão em casa acompanhando a entrevista relacionada à puberdade precoce. O que eles precisam saber, o que eles precisam fazer? Então, a dica que eu deixo para os pais é estarem em dias com as consultas médicas. Não achem, meu filho não adoece, meu filho não tem nada, é saudável como uma rocha, como eu escuto aqui. E eu recebo famílias que vêm ansiosas, aflitas, numa época muito tarde, para a gente se fazer alguma coisa. Então, oriento vocês a estarem em dias com as consultas. E os pais aí que estão com meninas próximo dos 7 anos de idade, vale a pena passar uma consulta aí para avaliar se está tudo bem. E os meninos, 8 anos aí, e uma coisa que eu deixo para vocês, sentem o coração de vocês. Talvez seja Deus falando aí com vocês. Então não aceite, tá tudo bem. Não, se vocês perceberem que tem algo errado com o filho de vocês, busque ajuda. Doutora, muito obrigada. E a gente tem bastante assunto para falar quando a questão é hormônios, principalmente quando a gente fala de criança, que não é muito falado, né? Sim, temos muito assunto aí. As crianças estão pequenininhas, é um próximo tópico para a gente tratar. Então, a gente volta para bater esse papo e as portas estão sempre abertas. Obrigada, muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.